cada um dos nossos alunos, né? São aí mais de 130 alunos presentes, tá? Agradecer pela presença, pela participação, e esperamos que, né, em outras oportunidades, a Prof. também possa voltar aqui para que possamos dar sequência nessas discussões, tá? Então, é isso, Bruno. Muito obrigado e vamos em frente. Então, Dani, a palavra é tua, pode iniciar a tua fala, tá? Fica bem à vontade, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite do Desencarcerando, nas pessoas do professor Bruno Rigon e do professor Robson de Vargas. Para mim é uma alegria estar aqui compondo esse espaço de diálogo e aprendizagem. Bom, eu quero implicar vocês em 3 pontuações já antes de iniciar a minha fala. Número 1, eu vou falar sobre a famosa e fatal frase que é generalizada no próprio inconsciente coletivo e que faz com que haja popularmente uma legitimação da violação ao direito fundamental à privacidade. Quem não deve, não teme. Será, gente? Vamos olhar para a nossa situação atual, a era do editável, a era do fake news, uma avalanche de edições de Photoshop, prints pela metade, desconectados de conversa, mensagens meio apagadas. E quanta gente também não cai na net, e aqui eu vou fazer um parênteses, né, o temática, o absurdo do recorrente porno revenge, mas agora até cair na net pode ser falso. Não só pelo Photoshop, mas também pelo deepfake, que veio um passo grande da tecnologia para nos assustar, com a viabilidade de trocar o rosto de uma pessoa e colocar no corpo de outra em um vídeo. Pronto, boom de falsos pornôs em 2019, de pessoas famosas. E agora o deepfake também está disponível até em aplicativo de celular. Ponto 2. Quem é que nunca falou sobre querer comprar alguma coisa perto do celular, fazer algum curso, conhecer algum lugar e aí recebeu a propaganda bem na hora, no feed do Instagram, no feed do Facebook ou até mesmo por e-mail, oferecendo exatamente aquilo, mas na verdade tu não estava nem falando no celular, não era nem mandando mensagem, mas o celular estava no bolso e ele te escutou. Assustador? Sim, mas até que um pouco conveniente, né? Ali tá a promoção, já vou comprar. Era isso que eu queria. Mas e quando acontece de a tecnologia e não ser utilizada para induzir a gente a comprar algo, e sim para mudar vidas drasticamente? E ponto 3. A gente passa a identificar aqui um novo processo de reconfiguração na nossa sociedade e na experiência que a gente vivencia, tanto nos espaços públicos como nos espaços privados, e até mesmo nos dois imiscuídos, e aí diversos autores vão explorar, vão questionar quais que são os limites entre o público e o privado, e aqui eu vou fazer menção específica a um artigo do Firmino, que é um arquiteto, que faz uma ponderação muito necessária de quais são os limites do espaço público e privado em uma cidade securitizada. E aqui eu vou expandir mais, né, a pergunta: quais os limites entre o público e o privado em uma lógica global securitizada? Porque, assim, a gente tem a ideia de prevenção proveniente da dogmática material penal, utilizada como retórica no processo, no direito enquanto processo, na parte dinâmica, para se garantir segurança. Então, não à toa a gente vê magistrados e magistradas fundamentando prisões preventivas e por questões de segurança. Então, a modernidade, ainda por cima, vai ter a tendência de racionalizar aritmeticamente e promover novos instrumentos de segurança e produzir o fenômeno de securitização. E aí, como é que vai funcionar esse processo de securitização? Vão se traçar perfis de risco, ou seja, vai se dar por meios preditivos, profiling, para promover, então, um policiamento direcionado a certas regiões, promover a segurança. E aí, então, justamente nessa lógica em que o processo de securitização vai diminuir aspectos penais e até mesmo constitucionais, como o direito fundamental à privacidade, que a gente vai ver mais adiante, e quase que num paradoxo entre o direito material, o direito processual e como que vai se relacionar o direito penal como um todo nessas duas secções, digamos. Então, eu vou voltar aqui para o privado e para o público,
para trazer a questão das nuances. Existem nuances de vigilância e do transpassar das fronteiras de intimidade. Porque, como o próprio, vou trazer novamente, o Firmino vai trazer, existem formas materiais e tradicionais de vigilância e securitização, mas também existem agora as formas imateriais, digitais, codificadas de vigilância e securitização. Então, eu vou trazer alguns cenários aqui para tentar exemplificar para vocês da vigilância. Uma coisa sou eu andando pela rua com cidades, câmeras em espaço público, que é ou ainda segurança privada, mas em espaço público, ou drones da polícia que vão estar me observando. Outra coisa sou eu em casa, fechada, com todas as cortinas, nem mesmo aquele drone de 25 bilhões de pixels da China, de Hong Kong, que saiu na reportagem ano retrasado, que dava para dar zoom e ver até a cara do cachorro, sendo que tinha tirado lá no céu, né? Nem mesmo esse drone com essa qualidade vai conseguir me ver, porque eu estou fechada, trancafiada. Mas eu estou trancafiada e exposta, porque eu estou no meu WhatsApp, no meu e-mail, acessando. E por mais que eu saiba o que são clickbaits, eu sei reconhecer o que é um phishing attack. Eu sei que eu devo mudar minha senha periodicamente. Mas ainda assim, eu estou suscetível a engenharias sociais, a malwares, a hackers de Zoom, não é? Agora que, logo quando bombou o Zoom no início. Então, são inúmeras as ameaças da privacidade que vão se renovando exponencialmente, tal e qual as tecnologias vão surgindo. E a cada coisa que nasce para criptografar, já tem várias pessoas em cima trabalhando para descriptografar. Então, imaginem quando, ainda por cima, a gente deve trabalhar nessa segurança digital e certos instrumentos que são legais em muitos países, em outros são criminalizados. É o exemplo das redes privadas virtuais, os VPNs, que são utilizados até por organizações governamentais, corporações para se proteger, mas em países como Tunísia, Irã, China, a gente vai ter, e outros muitos, a gente vai ter a criminalização do uso de uma ferramenta que, na verdade, seria para nos proteger digitalmente. E, por fim, um último cenário que quero desenhar para vocês visualizarem é a utilização do aplicativo do celular para chamar alguma comida ou para até mesmo nem precisar chamar ou pegar o Uber, só utilizar, já vai estar com o dispositivo de geolocalização ligado. E aí os meus dados estão suscetíveis a compartilhamento, meus metadados estão suscetíveis a compartilhamentos com a polícia, suscetíveis a triangularização, e eu sequer sei disso. É o que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, com o Centro de Operações do Rio, que é dedicado ao controle do tráfego, e que tem até, inclusive, parceria com o Waze e Movit, e vai fazer outros tipos de monitoramento nas mídias, e eles vão pegar esse tipo de informação e, quando forem solicitados, é protocolo que eles devam fornecer essas informações ao Centro Integrado de Comando e Controle, que é formado por Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Guarda Municipal, Defesa Civil, enfim. Aqui a gente tem justamente essa situação em que se tem o compartilhamento de metadados ou ainda de alguns dados digitais, a depender do que for, com a autoridade policial para fins de segurança pública. Então, o que a gente consegue identificar aqui? A gente foi assolado por uma nova era. Seja como quiserem nomear, o dataísmo, como é uma nova forma de pensar a filosofia ou ideologia a partir do Big Data, que é um termo que foi cunhado por um jornalista da New York Times, que é explorado pelo Yuval Harari, seja a sociedade de informação, que é do Castells, do Maya Schonberg, seja como sociedade de sobrecarga da informação, que é o caso do Thomas Davenport e do John Beck, que desenvolveram, seja a sociedade de transparência, que é do Byung-Chul Han, sociedade rizomática do Deleuze e do Guattari,
ou até mesmo que o Morozov nos traz no Big Tech, o livro dele, sobre o sujeito enquanto, diante da tecnologia, suscetível como um alvo de experimentos, que uma cobaia desavisada em um laboratório real, a sociedade frente à tecnologia. E a psicotecnologia também, né, um termo cunhado pelo Kerckhoff, que vai ser explorado pelo Deleuze, né, pelo Derrida, para justamente falar sobre a capacidade, como se ampliar a capacidade humana e passiva de captação de dados. E, enfim, lá vai, né, temos a psicopolítica também do Byung-Chul Han, são vários termos cunhados para expor visceralmente o quanto cada vez mais a gente está expostos, estão nos despindo a nossa privacidade, a nudez explícita dos nossos direitos fundamentais. Então, o que fazer frente a isso? E ainda por cima, há uma fetichização das tecnologias. O Firmino vai falar isso, fetichização das tecnologias inteligentes de vigilância e gestão como sendo soluções corriqueiras e apresentadas justamente dessa lógica que elas vão catalisar aquilo que é o processo de vigilância de todas e todas, e, obviamente, com um recorte, aí a gente vai ver uma certa população desse processo de vigilância vai sofrer uma criminalização, e aí a gente pode adentrar em vários recortes, o racial é um bem expressivo deles, mas o que eu vou trazer aqui para vocês é a questão dos defensores e das defensoras de direitos humanos. Então, feitas essas primeiras pinceladas, né, do que é o nosso cenário, as multiplicidades dessa lógica rizomática, a gente precisa compreender os direitos fundamentais, os direitos de personalidades. Os direitos de personalidades, eles são direitos de relações multilaterais, e eles vão compreender não apenas o controle sobre a informação de cunho pessoal, como também a inviolabilidade do domicílio, a liberdade corporal e de autodeterminação, que aqui a gente pode fazer alguns questionamentos quanto a depender do ordenamento jurídico, questão do aborto, da eutanásia, se há liberdade de fato ou não de autodeterminação, e todas as questões envolvendo vigilância e formas de interrogatório. E é nessas questões que vou adentrar. Então, um ponto de partida para a gente começar aqui é pensar no conhecimento. Justo assisti uma palestra da professora Fabiane Magalhães, e ela fala como a gente vai enfrentar o analfabetismo digital. Porque é isso, né? A gente não tem conhecimento, mas como uma avalanche está adentrando em todos os âmbitos, todas as profissões, a gente precisa saber lidar com conceitos, saber diferenciar conceitos para saber com o que estamos lidando. Então, dados, metadados, algoritmos, mineração de dados, famoso data mining, aprendizagem de máquina ou machine learning, internet das coisas, são conceitos imprescindíveis para se entender, inclusive o que é confundido com inteligência artificial, que muitas pessoas falam no processo que teria inteligência artificial, às vezes é confundido. E o que são essas tecnologias, como elas estão se inserindo em todas as áreas, e por isso não seria diferente no âmbito do direito, mais especificamente do direito processual penal. Então, os metadados, eu vou aqui pincelar informações super básicas, porque também, novamente, assim como vocês, eu estou estudando e enfrentando o meu analfabetismo digital, porque nós nascemos em momentos que a tecnologia estava muito aquém do momento que a gente está agora, né? Então, a gente não sabe, a gente não nasce sabendo e a gente não tem educação nas escolas sobre isso, né? Mas, então, metadado, dado sobre dado. Número de telefone, endereço de e-mail, o dado de localização, onde é que data, hora que foram feitas as ligações, e-mails, arquivos, fotos, títulos dos e-mails, rascunhos dos e-mails. Algoritmo, é uma sequência que vai ser finita de ações executáveis que vão ter um objetivo específico de determinar um problema.
E essa determinação, esse processo pode se dar por meio computadorizado, e aí vai envolver, por vezes, uma complexidade computacional que vai ser aplicada a depender dos algoritmos, porque os algoritmos, as estruturas de dados vão ser adequadas aos algoritmos. Então, a gente pode ter diferentes algoritmos que vão resultar na mesma situação. Prospecção de dados, ou a mineração de dados, que eu falei para vocês, o data mining, é o processo para explorar grandes quantidades de dados e buscar padrões consistentes como se fosse para detectar questões sistemáticas dentre muitas variáveis. Inteligência artificial é a inteligência que foi cunhado, é um termo que foi cunhado por John McCarthy, e ele vai trazer como justamente o esforço de desenvolver uma máquina que possa raciocinar como um humano. E, normalmente, é muito confundido com machine learning, a aprendizagem de máquina. Muitas vezes, o que chamam de inteligência artificial é aprendizagem de máquina, uma metodologia de aprendizagem de máquina por meio de algoritmos complexos através da coleta de dados. Porque agora, adentrando, né, o que é machine learning? É como os algoritmos vão poder aprender por meio de dados, a realizar certas previsões. Então, a gente vai ter a capacidade da máquina aprender sozinha a partir de um volume de dados. E como é que vai se fazer isso? A partir de algoritmos e big data, os megadados. E aí, identificando padrões entre tudo isso, criando conexões e aprendendo a executar as tarefas de maneira inteligente. Internet das coisas, vocês podem imaginar que tudo pode ser, todos os objetos podem ser internet das coisas, né? A interconexão digital dos objetos cotidianos com a internet. A conexão dos objetos entre si mais do que com as das pessoas em si, né? A inteligência artificial e o machine learning, eles já existem faz um tempo, desde a década de 50, mas a diferenciação que a gente vai ver é que os modelos de computadorizados vão surgir entre 60 e 70, os anos 60 e 70, e a grande evolução vai se dar com a evolução do hardware, que a gente vai ter como um todo memória, disco rígido, capacidade de processamento. Tudo isso somado ao fato da internet das coisas ter um alcance, a internet e a internet das coisas ter um alcance inimaginável. E aí a gente tem posto um cenário único que vai levar tanto o machine learning como a inteligência artificial a um patamar que a gente não pensava. Então, a análise do Big Data, né, dos megadados, aqui um parênteses, foi um termo cunhado pela NASA, para a gente saber o que são quantidades massivas de dados disponíveis, e a gente pode explorar a análise do Big Data de algumas maneiras. Análise prescritiva, diagnóstica, descritiva e a perigosa preditiva, né? É a famosa previsão do futuro. É a utilização de dados históricos para traçar tendências futuras, possibilidades futuras, e implementar os famosos modelos preditivos que muitos governos estão se utilizando disso. E aqui um parênteses, para quem gosta de cinema, da temática criminologia e cinema, sempre é falado, né, no âmbito da questão preditiva, é o Minority Report, né, um filme que foi refeito em 2002, ele já é bem mais antigo, e aí tem o Tom Cruise, aí vocês podem ver como que, às vezes, a gente pode identificar essa realidade que parece distópica no filme, se assemelhando com muitos padrões que a gente vai ver sendo desenvolvidos atualmente. Então, o que é o problema nisso tudo? Algoritmos treinados por dados históricos, né? Por quê? Porque a gente vai transformar ideias correlatas
em um mecanismo de pontuação casual, que vai objetivando especificamente, e esses dados históricos, eles podem, na verdade, estar justamente reproduzindo, copiando os erros dos seres humanos do passado. Então, a aprendizagem que se dá por meio dos dados históricos, ela vai carregar uma complexidade de fatores que não são usualmente evidenciados, como a questão das racionalidades preconceituosas. E a gente vai ver, então, esses algoritmos mudando vidas drasticamente. Então, relembrando em 2013 o cenário que a gente tinha, aquele boom de denúncias do Edward Snowden, que escracharam os poderes de vigilância das agências de inteligência dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Nova Zelândia, do Canadá. Então, foi um escândalo muito grande do monitoramento de milhões de cidadãos, e não só estadunidenses, mas ao redor de todo o mundo, sendo pela NASA, em parceria... pela NASA, não, perdão, pela NSA, em parceria com Facebook, Google, Apple e tantos outros que vigiavam a população. E então isso até nos Estados Unidos acarretou a regulamentação da 4ª emenda à Constituição, justamente para se evitar tensões que se tem corriqueiramente com os direitos dos cidadãos nos casos de buscas ilegais e injustas. Em paralelo a esse contexto de vigilância massiva, a gente tem um dado que foi trazido por uma universidade no Canadá, que busca a transparência das sociedades, que vai revelar que foram encontrados spywares, e aqui spywares são aqueles programas de espiões que vão ser instalados no sistema dos usuários para monitorar as atividades, e esses spywares foram vendidos por empresas famosas, britânica, alemã e italiana, e foram encontradas em mais de 40 países, e no momento posterior, esses mesmos spywares específicos foram identificados em computadores de muitos ativistas de direitos humanos de vários países. Aqui um parênteses, para quem quiser estudar, tem uma dissertação super interessante sobre o malware, que foi até realizada por um colega meu à época do mestrado, do Carlos Helder, que ele agora até fez um livro a respeito da temática, né? O malware é a abreviação do software mal intencionado, né? Então, eu estou verificando o caso da suscetibilidade dos ativistas de direitos humanos, que são sistematicamente defensoras e defensores de direitos humanos, vítimas de vigilância digital. E aqui é um adendo super importante, não apenas por meio de agências de inteligência ou polícia, mas também ocorre a privatização da vigilância. Então, os dados ficam postos a qualquer pessoa que esteja disposta a pagar. Então, quem são as grandes, por exemplo, quais são as grandes corporações que têm embates diretos com ativistas de direitos humanos que teriam interesse nesse tipo de vigilância? Então, eu venho tendo um diálogo com um grupo de mulheres ativistas de direitos humanos, defensoras de direitos humanos por todo o mundo. Na verdade, é uma consultoria específica que eu prestei, que tinha mulheres, uma era paquistanesa, colombiana, venezuelana, Nairobi, e aí eu pude, a partir delas, ter um pouco de informações das diferentes dinâmicas, como vem sendo traçadas as relações das ONGs, né, das ONGs, com, ou até mesmo especificamente dos defensores de direitos humanos, com as tecnologias e a internet. Se há proteção, se não há, porque diversos, e aí elas me apresentaram diversos relatos de telefones, contas de e-mail, redes sociais hackeadas, invadidas, informações nos computadores e celulares apreendidos ou que foram roubados,
ou ainda que foram infectados por um software de espionagem, que transformaram com que esses dispositivos fossem ferramentas para rastreamento, escuta e gravação. E daí a gente tem a Frontline Defenders fez um levantamento bem legal, solicitou para defensores e defensoras de direitos humanos em todos os continentes para compartilharem experiências de vigilância digital e os impactos nas vidas e nos trabalhos dessas pessoas ao longo dos últimos avanços da era tecnológica. E teve dois relatos especificamente que me chamaram a atenção, um de uma ativista, uma defensora de direitos humanos da Malásia, e a outra era do Paquistão, era um defensor de direitos humanos do Paquistão. A da Malásia falava justamente sobre como a maioria das pessoas não tem a noção de que vigilância seja uma coisa ruim. Porque todo mundo pensa, eu sou uma boa pessoa, eu não faço nada de errado. Pode vigiar que eu não tenho nada, quem não deve não teme, né? O outro relato trouxe até uma perspectiva da lei no Paquistão, que até eles usou a expressão, a lei no Paquistão chega a ser draconiana, a ponto da maneira como ela corta os direitos fundamentais à expressão e o acesso à informação online. E, inclusive, que é um meio, acaba por criminalizar politicamente certas pessoas, certos ativistas, e é um local, inclusive, que a internet e as mídias sociais é um local que muitas pessoas utilizam para se manifestar, né? Então, ao redor do mundo, a gente vai ter alguns governos e companhias privadas utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas para espiar, monitorar, assediar ou silenciar vozes críticas, né? Então, a gente vai ter ataques digitais ocorrendo nos últimos anos. Um dos famosos, por exemplo, a Anistia Internacional, uma ONG famosa, foi vítima de phishing attack. Então, até vocês podem acessar na internet, tem um material bem disponível, bem didático sobre essa situação que eles passaram, justamente desenhando como é que se deu o passo a passo desse ataque digital, né? Então, é imprescindível que a gente passe a reconhecer a segurança digital como um direito humano coletivo, tá? E quando um governo passa a realizar a vigilância digital massiva, ele está violando um direito humano, nosso direito humano. E a gente vai ver isso evidenciado, tem um caso no Tribunal Europeu de Direitos Humanos contra a Hungria, que vai se falar sobre a vigilância massiva. E a gente vai ter, inclusive, em paralelo, o que está acontecendo, vigilância explícita, massiva, que é os 5 olhos, 9 olhos e 14 olhos, uma aliança que vão recolher os dados do VPN. Então, uma entidade global que faz a vigilância digital. Então, é do entrecruzamento dessas práticas de vigilância digital na investigação criminal e no processo penal que eu vou abordar algumas considerações aqui com vocês. Ao longo dos últimos anos, a gente vai conseguir identificar estratégias de processamento de dados digitais que vão ser cada vez mais aderidas e a justificativa sempre de aprimoramento da investigação criminal ou da prestação jurisdicional, e as nossas legislações completamente anacrônicas não vão dar conta, as nossas legislações anacrônicas não dão conta da era digital. Então, a gente vai escorregar, a gente vai ver alguns juízes escorregando em analogias descabidas, institutos processuais sofrendo mutações, sendo confundidos, havendo extrapolações de investigações que configuram muito mais como vigilância do que investigação criminal. E cada vez mais o processo penal vai ser afetado
desde a fase de investigação até a fase de execução. Então, quanto à investigação, por exemplo, eu quero evidenciar que as práticas de reconhecimento facial, que vão sendo cada vez mais utilizadas para se identificar suspeitos, e os algoritmos preditivos que eu falei para vocês, né, para definir estratégias de policiamento. E aqui cabe um parênteses imprescindível, que é muitas cidades dos Estados Unidos começaram a fazer o policiamento ostensivo com base em algoritmos que são frutos de uma empresa que tem como clientes CIA, NSA e FBI. Então, da onde vem a informação que está por detrás dos algoritmos, né? Então, num artigo que está para sair, que eu escrevi com uma colega, a Jade Atin, acho que ela era até aluna aqui da casa, a gente evidenciou como os algoritmos vêm sendo inseridos cada vez mais na justiça criminal, representando o que é o título até do nosso artigo, a reprodução de velhos preconceitos com novas roupagens. Então, a lógica neoliberal que vai estar por trás dos discursos de aprimoramento de tecnologia no processo penal vai se evidenciar nesse processo, nessa sistemática, né? Enquanto algumas pessoas vão considerar essas tecnologias realmente aprimoramentos de segurança, a gente vai ter outras pessoas denunciando como que essas tecnologias são expressões de perpetuações de desigualdades. Porque o famoso machine learning, que é confundido por muitos como inteligência artificial, está pautado por estatísticas, quer encontrar padrões em dados históricos do crime, e dados históricos do crime não evidenciam as racionalidades por detrás, conservadoras, racistas ou o que forem, que não estão evidenciadas, e acaba-se por meio de uma sofisticação digital, tecnológica, se trazendo a verdade científica e que tanto se ambiciona, tantas pessoas ambicionam no processo penal. E a questão vai ser ainda mais grave quando a gente vê a aplicabilidade dos algoritmos de avaliação de risco criminal e o profiling, que basicamente vai ser utilizar os detalhes do perfil da pessoa para determinar uma pontuação específica de possível reincidência. E sendo essa avaliação orientada por algoritmos que inclusive foi denunciado pela diretora executiva do Law for Black Lives, porque esses algoritmos justamente perpetuam a higienização e legitimam sistemas opressivos. Então, o mais importante a se destacar em tudo é que os meios tecnológicos, eles não são a razão do problema, pelo contrário, assim, mas eles também não são a razão da solução. Então, a gente, enquanto juristas, que normalmente temos uma tendência a rechaçar algumas questões pelo nosso lado mais conservador, a gente tem que se abrir às tecnologias, porque é uma verdade posta, ela está aí, ela está adentrando em todas as camadas das nossas relações, das esferas de conhecimento, e ela vai cada vez ser mais desenvolvida. Então, as tecnologias, elas vão ser só, os meios tecnológicos vão ser só modificadores da circunstância de uma mesma racionalidade que já tradicionalmente existia. Então, o nosso papel é evidenciar justamente como podemos mitigar os efeitos dessa racionalidade anterior existente e não pensar que como abraçar esses meios tecnológicos que estão já nos empurrando, né? Então, é por isso que eu acho bem interessante a abordagem que fazem no livro Tecnopolíticas de Vigilância, que é organizado pela Fernanda Bruno, o Bruno Cardoso e outros autores, né? Mas que tem a composição de vários artigos, esse do streaming que eu falei para vocês, e tem da Shoshana Zuboff também, referência da área, que é bem interessante que eles fazem uma perspectiva nesse livro, justamente de que a definição da tecnopolítica ela é uma forma de vigilância e controle e experimentação, mas também de
experimentação de resistência e de subversão. Então, a gente precisa reconhecer nas tecnologias, na tecnopolítica, uma estratégia de um território que a gente precisa disputar em grande força, com muitos atores, para enfrentar e, de fato, mitigar esses efeitos e não só apontar dizendo que a gente está vivendo essa distopia tecnológica. Então, não viver a síndrome da era do ouro, da época do ouro, né, de que tudo no passado era melhor, não. A gente está reproduzindo as mesmas coisas só com esse slogan da sofisticação tecnológica. Mas a gente precisa rever como a gente consegue balizar algumas questões. Então, a gente vai conseguir identificar a necessidade das alterações do direito doméstico para se preservar os direitos fundamentais frente a toda essa dinâmica da sociedade de informação. Vão ter alguns ordenamentos jurídicos que já estão se direcionando, né, com essas reformas processuais ou com um corpo jurisprudencial interessante, com atenção a essas demandas de adequação à realidade tecnológica. E como é o caso, por exemplo, do Tribunal Constitucional Alemão, Constitucional Federal Alemão, que desenvolveu o conceito do direito fundamental à tecnologia de informação, super importante quando a gente quer trabalhar essa questão de privacidade, né, e as tecnologias. E também a gente identifica em outros ordenamentos jurídicos, a legislação espanhola específica sobre a questão do acesso aos dados de celulares, precisar de autorização jurisprudencial, algo que aqui no Brasil está se discutindo nas cortes, no STJ e no STF. E a gente também tem um apanhado de decisões na Suprema Corte dos Estados Unidos, que é super interessante também sobre essa temática. Então, por fim, quero trazer também a questão da segurança digital. A gente ouviu uma vez de um amigo que é especialista, né, nessa área tecnológica de computação, e ele disse, o melhor antivírus é o teu conhecimento, né? Então, a privacidade é um direito fundamental e humano. Então, a segurança digital não vai se tratar de esconder algo que quem não deve não teme, mas sim de proteger a nossa intimidade. O que o governo vai considerar perigoso ou não, ou ilegítimo, vai mudar, constantemente muda, conforme a situação política de cada país diferente. Mas, então, o que a gente diz, ou o que a gente acredita, ou com quem a gente fala, pode começar a se tornar desagradável. E por isso a proteção digital, a segurança digital, ela é essencial de ser trabalhada enquanto um hábito. Acho que o meu tempo já esgotou, né? Não sei, vou abrir para perguntas, eventuais perguntas que se tenham, ou ponderações que os professores queiram fazer antes. Agradecer imensamente pela oportunidade, e é isso, estou aberta também para eventuais contatos que queiram fazer. Muito obrigado, professora Daniela, pela excelente exposição. Pessoal, enquanto vocês escrevem aí no chat os questionamentos, as ponderações de vocês, tá? A gente vai, eu e o Robson, vamos fomentando o debate, a discussão, só para indicar, né, que a professora Daniela está organizando junto com o Carlos Helder, que ela já mencionou, também a professora aqui da pós da casa, um projeto que é o Giro Processual Penal, que está trazendo, né, diversos especialistas para possibilitar o diálogo, né, na área, dentro do processo penal. Vale a pena ir atrás e conferir, tá? Então, não sei se o Robson quer falar alguma coisa. Esse é um tema que me é muito caro, tá? Um dos meus primeiros artigos eu escrevi sobre vigilância e o caso Snowden, né, tentando dialogar com uma literatura distópica, sobretudo do George Orwell, né? Então, é algo que
que eu tenho muito interesse, muito apreço, né, pessoal? Porque às vezes a gente tem a compreensão, né, de um senso comum de que não devemos nada mesmo, né, como a Daniela bem expôs, né, que poderíamos ter nossa privacidade, né, de alguma forma exposta, né, não teria algum problema, só que a gente não pode esquecer que ao longo da história, né, do nosso poder punitivo, em nível mundial, não é porque uma pessoa comete um delito necessariamente que ela vai ser investigada, processada e condenada, né? Muitas vezes é pelo fato de como que a pessoa é, né? Pelas diferenças da pessoa, diferenças de gênero, diferenças raciais, diferenças sociais, religiosas, políticas, de pensamento, né? Então a gente sempre teve perseguições estatais, né? Pelo fato das pessoas serem como são, né? E não por terem cometido algum ato. E essa crença na bondade dos aparatos de controle e de vigilância, ela é muito perigosa, né? E a Daniela nos expôs bem. Quando eu escrevi o meu texto, a gente ainda não tinha, né, tamanha desenvolvimento tecnológico, né? Desde então a gente teve um desenvolvimento muito maior, já faz faz tempo, já faz uns 8 anos que eu escrevi esse texto. Mas te parabenizo, Daniela, pelas tuas reflexões, pelo que eu vi é o tema da tua tese, né? Está sendo orientada pelo professor Nereu Giacomoli. Enfim, o que eu queria te questionar, eu até indiquei ali para o pessoal no chat um documentário sobre esse assunto, que é a privacidade hackeada, né? O que eu queria te questionar, além dessa esfera de controle via o controle penal, né, que nos é muito evidente, questionar sobre todas essas questões que tu trouxe, como isso anda repercutindo diretamente no nosso quadro eleitoral, nas eleições, né? Não só no nosso país, pelo visto pelo mundo inteiro, e como isso afeta os nossos próprios direitos de cidadania, né? Então, se tu puder comentar, né, um pouquinho sobre como todo esse contexto tecnológico, né, ele está afetando a vida de todos os países, né, de alguma forma concreta, né, e não meramente abstrata, de uma ideia de privacidade, né. Se puder comentar um pouquinho sobre isso com a gente, eu te agradeço. Bruno, de repente, antes da prof fazer as considerações, eu aproveito já e emendaria aqui um comentário no seguinte sentido, nesse mesmo desdobramento. Essa manipulação, né, que é percebível a partir destas, diríamos assim, de todo esse comportamento, de toda essa utilização de dados, vamos imaginar por um sistema que tem como, de algum modo, um argumento de que há um interesse público por detrás dessa devassa de dados e que é necessário se conhecer melhor, né, diríamos assim, potencialmente quem são os delinquentes, quem são os criminosos, e obviamente que isso, de certa forma, justamente, eu acho que reforça esse sentido de uma predisposição a determinar quem são os potenciais, né, sujeitos aí a receberem uma repressão estatal, e essa repressão, quem sabe, vem justamente dentro dessa perspectiva, e de nós definirmos quem são os interessados por essa manipulação, quem é que está por detrás dessa manipulação de informações, quem é que detém esse poder, e de que forma isso está sendo empregado. Às vezes, pode ser dentro desse cenário político, né, dentro de uma manipulação de um sistema de governo, para que haja determinados grupos que consigam, de algum modo, se perpetuar dentro de suas lógicas, né, muitas vezes punitivas, repressivas, conservadoras, de combate às diferenças, às minorias, né. Então, isso é uma preocupação também que eu percebo. Mas eu também achei muito brilhante, prof. Daniela, as suas colocações, e percebemos que entre o número 1 e o 2 existem milhares de números, né? Ou seja, entre tudo isso que foi dito, nós somos, na verdade, cada vez mais reféns, né, de tudo que se está aí falando em tecnologia, inteligência artificial e tudo mais. Mas fica aqui esse registro, só para complementar essa colocação que o Bruno fez. Era isso. Então, muito obrigada pelas colocações.
Então, há quem diga, inclusive, que as eleições, tanto dos Estados Unidos como no Brasil, foram definidas por uma campanha política feita pelo WhatsApp, né? Foi uma completa revolução da nossa lógica, porque nem mesmo os partidos que têm mais tempo na televisão para fazer essa propaganda política tiveram o alcance que tiveram o que se está até discutindo na CPI dos robôs. Então, é uma lógica completamente nova, e o que eu gosto do conceito dos de rizoma, né, da sociedade rizomática, porque é bem isso, sim, tudo vai se entranhando e tudo vai se interconectando, e quando a gente vê, a gente está num outro ponto que a gente não sabe o que a tecnologia vai virar, e dá uma guinada, um giro tão grande, o que é um giro computacional, tem até um autor que fala sobre giro computacional, mas a gente tem mudanças tão drásticas na lógica de tudo que era tradicionalmente antes, agora sendo pautado pelo uso desses, no caso, os algoritmos que estão por detrás dos robôs também, né? Como se disparar, o que são as fake news, e como isso influenciou. E sobre a questão do professor Raul, acho que a gente vê a questão do desenvolvimento das novas tecnologias, acho que está à mercê, que nem eu falei, à mercê de quem estiver disposto a pagar. E às vezes nem precisa estar disposto a pagar, basta saber dos métodos que se usa por meio de softwares maliciosos ou outros tipos, pela Deep Web, se conseguir certos acessos. Então, a gente vai. Eu acho que o mais importante é o que vem sendo feito com essa informação e como isso no Brasil vem eclodindo na nossa lógica processual em termos de meios de obtenção de prova, por exemplo. A gente vê eufemisticamente sendo institutos tratados. A gente vê formas de busca sendo eufemisticamente tratadas como institutos diversos. E, na verdade, o que a gente tem é uma busca, mas uma busca de metadados, uma busca genética, daí, no caso, envolve a inovação e tecnologia por outro viés, né? Mas a gente tem uma busca de dados eletrônicos. Então, mudou também a configuração dos meios de obtenção de prova, até mesmo das medidas cautelares, algumas cautelares probatórias, algumas confusões que se fazem, e nessa lógica, quais informações vêm sendo utilizadas na investigação criminal, que na verdade foram obtidas por meio de uma vigilância, e não por meio de uma investigação criminal tradicional. E eu não estou dizendo que na investigação criminal deva abrir mão das novas tecnologias, não, deve-se primar pela qualidade em todos os âmbitos, todos os trabalhos. Mas o que eu estou dizendo é que existem certos direitos que são imprescindíveis, enquanto intocáveis, digamos assim, como direito fundamental à privacidade, e não pode simplesmente, por qualquer motivo, com um discurso de segurança nacional ou com um discurso rasos, simplesmente se abrir mão dos requisitos constitucionais ou processuais que estão previstos no CPP e se determinar buscas de maneira genérica, né? Não sei se respondi, mas era isso, acho. Teria mais alguma pergunta? Não sei se eu abri para... Eu fiquei só me perguntando, prof, fala-se tanto em combater, de repente, algumas ameaças, mas vem aquela velha pergunta, né? De onde vem a ameaça, a real ameaça, né? Essa que é uma questão. Eu não sei se o Bruno está por aí ainda. Tô. Eu só queria... Teve uma participante, a Bruna, né, que disse, né, fica a reflexão referente
né, a proporção do analfabetismo digital existente atualmente, né? E é algo que a gente verificou, inclusive, enquanto estudante, enquanto professores, né? Essa readaptação que a gente teve que fazer no período de isolamento social em virtude da pandemia, né? Nos fez, de fato, ter que aprender muitas coisas, né? Enfrentamos muitas dificuldades e isso mostra um pouco do nosso analfabetismo digital, e como a gente se interar dentro dessas questões, cada vez mais fica mais evidente a relevância, né? E de novo, né? Como bem a Daniela destacou, a questão não é a tecnologia em si, né? A questão é o uso humano que é feito da tecnologia, né? Com essa aparência de neutralidade, de algo que não é neutro, de aparência de algo que é simplesmente um positivo, né? A tecnologia vem para o bem, né? Vem para nos salvar, para nos auxiliar, né? Mas não há neutralidade, ela é um instrumento humano, né? Que ela pode servir, né? Que nem pensando na faca, né, pessoal? A faca pode servir para cortar o nosso alimento ou pode servir para matar. As novas tecnologias da mesma forma, né? Então, tava de fato excelente a tua exposição, Dani, ainda mais no contexto, né, de que a gente vive num país em que há muita perseguição, criminalização, inclusive morte de defensores e militantes de direitos humanos, né? Pode falar melhor do que eu sobre isso, né? E como esse discurso de direitos humanos é demonizado no nosso país, né? Atribuindo falsamente, né? E muitas vezes de má fé, direitos humanos relacionando a um determinado espectro político, quando de fato é algo estrutural à democracia constitucional, né? A nossa forma de democracia hoje em dia. Então, se tu puder falar aqui um pouco sobre como que se vende essa, que nem o Pedro aqui tá questionando, né? Como que se vende a tecnologia, né? Até pela lógica neoliberal, como que ela faz a venda dos dados, né? Como que ela se utiliza das informações, e a gente vê isso no dia a dia, né? A gente está pesquisando alguma coisa no celular, e daí aparece a notícia ali nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Como é que há o lucro e a venda desse tipo de informação? Sobre o ponto do país, sim, de fato, até não mencionei, mas o Brasil está na lista terrível de mortes de defensores e defensoras de direitos humanos. Inclusive, até eu me lembro que na época eu me espantei quando ultrapassou o número em relação ao conflito que tinha na Colômbia de paz. E o Brasil ultrapassou esses números, e daí na época eu fiquei assim. E agora, morando no Pará, eu tive contato com ativistas, e lá realmente uma situação muito preocupante, né? Que a gente tem o norte do Brasil, a gente tem certas questões estruturais decorrentes de anos, né? Que é o coronelismo, e como essas questões são refletidas até mesmo uma instituição como o Ministério Público Federal, lá por investigar essas questões, acaba sendo ameaçado. Então, imagina se funcionários do MPF são ameaçados, o que sobra para defensores de direitos humanos, né? Então, é realmente muito triste a situação e super necessária se entrar em debate, até porque houve uma denúncia na época do movimento Xingu Vivo sobre vigilância digital. Então, essa questão foi discutida até em audiência pública no Senado Federal, sobre vigilância digital. No caso, eram informações vendidas a uma empresa privada,
Então, como se dá, essa venda se dá como se dá qualquer coisa no mercado, né? Quem tem alguém disposto a pagar, sempre tem quem venda, né? Então, acho, alguém colocou uma fala sobre a lógica neoliberal por detrás, né, da venda das tecnologias e da venda dos dados, mas acho que ela está mais até, inclusive, por detrás da justificativa o porquê de usufruir desses instrumentos e da sua neutralidade, de seu eficienticismo e da sua retidão, quase que uma questão moral até, né, do que são os instrumentos tecnológicos, os meios tecnológicos. Então, a questão do mercado de dados é algo bem corriqueiro, que se tem, principalmente na Deep Web, um acesso bem fácil. Então, acho que o mais preocupante a se pensar é como que as informações chegam ao Estado. Se há venda para o Estado ou se é softwares utilizado pelo Estado e se existe respaldo legal para isso, se está abarcado, se os direitos constitucionais estão abarcados na situação, estão protegidos. E sempre buscar sopesar, né, essas questões, porque a gente sabe que o lado da tecnologia nos empurra numa avalanche que quase a gente está ali nos segurando com um telhadinho, né? Então, acho que era isso. Então, devido à hora, eu te agradeço muito novamente pela participação, né, por ter se disponibilizado a vir conversar aqui um pouco, expor as tuas pesquisas, o que tu anda construindo na academia, né? Fica aqui o nosso agradecimento e o convite para voltar em alguma outra oportunidade. As portas da UCS, né, estão abertas sempre a ti, né? Então, novamente agradeço, muito obrigado, né? Só para te ficar sabendo, batemos hoje recorde de participações, né, dentro do nosso projeto Bate-Papo. Chegamos a 180 pessoas participando, né? A gente chegava nas outras 140 e poucas, e essa vez batemos o recorde. Então, parabéns, tá? Mas temos mais uma pergunta para quem tiver que ir para a aula. Não sei se tu pode responder, professora. O Luan, ele pergunta: os professores e a palestrante acreditam que esse discurso anti-direitos humanos pode ou é recheado e possui base em um racismo estrutural brasileiro, tá? Ele está questionando a relação entre um discurso contra os direitos humanos e o racismo na sociedade brasileira como um todo. O que tu acha, Dani? Então, acho que são duas coisas que acabam por se complementar, né? A questão do racismo estrutural é algo que, justamente por ser estrutural, deve sempre ser abordado em todas as relações, em todos os âmbitos, todos os tipos de análises interseccionais que a gente possa fazer, deve ser feito, né? Com certeza há um peso de quem são as pessoas, para quem os direitos humanos, o que visa os direitos humanos, a proteção de quem, né? Quem é que está ameaçado no Brasil? Pessoas indígenas, pessoas negras. Então, existe essa relação direta de objeto-sujeito, né? E também tem uma questão histórica, acho que o Bruno até chegou a comentar sobre alguma questão nesse sentido, sobre o fato de o discurso de segurança nacional, né? É algo historicamente perpetrado por muitos governos. E isso respalda
os direitos humanos entram como se fossem movimentos sociais também, né? Como uma ameaça à segurança nacional. E aí passa a se criminalizar, sim, de fato. E isso é uma coisa, eu venho fazendo uma pesquisa, eu tenho um formulário que eu fiz, e dividir justamente a área dos direitos humanos, porque direitos humanos é enorme, né? Direitos humanos de quê, né? Tem gente que atua na questões raciais, antirracistas, tem gente que atua na questão indígena, tem gente que atua na questão infância e juventude, pessoas privadas de liberdade. Quem que são os defensores de direitos humanos que são ameaçados? Por óbvio que esse recorte racial tem um peso tremendo, né? Como esse aluno, desculpa, eu não vi não ouvi o nome, apontou. Então, acho que sim, uma necessária intervenção, essa que tu fizeste, tem um peso significativo e a gente, inclusive, necessário de ser destacado, né, nos tempos atuais, como deveria ter sido sempre destacado, né, dada essa visibilidade. Bom, então, devido ao avançado da hora, já extrapolamos nosso tempo e daqui a pouco temos aula, tá? Dani, novamente, muito obrigado pela participação, as portas estão sempre abertas, tá? E quando quiser, se quiser compartilhar esses textos, né, de repente eu posso passar para o pessoal depois, se tu tiver alguma coisa que tu já produziu, enfim, tá? Então, muito obrigado novamente, um abraço a todos, boa noite. Boa noite. Boa aula, Robson. Ô, Bruno, valeu. Eu tô comendo uma pipoca aqui ainda. Sabe o que eu lembrei? Agora o Luan falou sobre essa questão do preconceito. Aquele livro do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, fala Sim. muito sobre essa questão, né, da democracia e dessa colonização, muitas vezes, que nós, enfim, temos dificuldades de entender. Eu queria só aproveitar um minutinho, essas discussões sobre queda de monumento aí, uma coisa bem interessante também, né? Tu viu que tem alguns países aí que estão colocando abaixo. Sim, a Inglaterra tá, né? Isso, é. Então tá, boa aula para ti também. Um abraço. Um abraço.